Estamos juntos, derramando o nosso coração, a nossa vida, na presença deste Deus glorioso. Meus irmãos, hoje pela manhã Deus falou-nos, trazendo na pessoa de Josué um exemplo para todos nós no que diz respeito à família. E Deus mostrou-nos verdades importantes, imprescindíveis para a nossa vida familiar. Mês de maio, mês dedicado à família, mas a família, ela merece ênfase todo ano, que você possa entender isso, valorizar sua família. E pensando na família, eu quero ainda falar com você nesta noite sobre restaurando o projeto de Deus para a minha família. Restaurando o projeto de Deus para a minha família. Glória a Deus por isso. Falando um pouquinho sobre a vida de um outro homem do Velho Testamento, Abraão, que também traz lições imprescindíveis para nós. Neste mês da família, quando temos pensado no nosso tema, minha família, um projeto de Deus, que nos sintamos verdadeiramente impulsionados a dar o melhor de nós pela nossa família. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 12. Você conhece o texto que fala acerca da aliança que Deus faz com Abraão, ainda na época chamado Abrão. Gênesis capítulo 12, de 1 a 5, primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 5. Amém? Glória a Deus. Eu leio assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Amém? Deus glorioso, fala conosco, Pai. Ajude-nos mais uma vez a entender a Tua palavra. Coloca em nosso coração, Pai, entendimento para absorvê-la e poder crescer na graça e no conhecimento da mesma. Te glorificamos em Cristo, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, pensar em restaurar o projeto que Deus tem para minha casa. Deus deseja restaurar na vida de todas as famílias o projeto que Ele tem. Deus não tem dois planos para a humanidade. Deus, na sua perfeição, Ele tem um único propósito. Ele criou o ser humano e definiu de uma forma muito clara, de uma forma única, aquilo que Ele tem como proposição para cada família. O ser humano, infelizmente, usando mal a sua liberdade, o seu livre-arbítrio, tem distorcido e se afastado da proposta divina do Senhor. Olhando para este mundo e acaba convencionando uma forma errada de vida como se fosse certa, trazendo à luz
coisas que contrariam a vontade de Deus, mas com o passar do tempo, foi se tornando verdade na consciência do homem, na mente e na imaginação do homem, e foram trazidas à luz como verdade, e acaba atingindo a muitas pessoas têm conceitos errôneos que influenciam negativamente a família, porque esses conceitos foram trazidos à sua mente, massificados em sua mente, até que tal vida acreditou ser essas questões verdade. Por exemplo, a idolatria nunca foi aceitada por Deus, nunca foi incentivada pela palavra. De Gênesis a Apocalipse, a idolatria ela é de todas as maneiras alguma coisa abominável aos olhos do Senhor, mas foi convencionada com o tempo no coração de muitos, e hoje, infelizmente, milhões praticam a idolatria como se fora algo agradável, aceitável pelo Senhor. Mas Deus, Ele quer restaurar a família, Ele quer restaurar o nosso lar, Ele quer mudar a história das famílias em todo o tempo, em todo lugar. Ele queria reconduzir as famílias que estavam perdidas. Muito obrigado. Estavam perdidas sem compreensão da vontade de Deus. Então Ele chama Abraão e a sua família para serem símbolo desta restauração. Deus queria restaurar a família, e Ele chama Abraão e sua casa para ser símbolo desta restauração. Então, quando nós vemos o que Deus fez na vida de Abraão e sua casa, nós entendemos o propósito dele para todas as famílias da terra, o seu propósito para todos nós. Primeiro pensamento para que você guarde no teu coração: a restauração do projeto de Deus para a minha família exige sair da zona de conforto. Olhamos para Abraão, um homem que está muito tranquilo na terra de Ur dos Caldeus, um homem que tem a sua família junto a ele, seu pai, seu irmão, um homem que está bem estabilizado, bem estruturado, enraizado naquela cidade, um homem que adquiriu muitos bens, muitos servos, um homem que prosperou, mas um homem que agora é convidado por Deus a sair, a deixar a sua parentela, a deixar a sua casa, a deixar a sua terra e ir para um lugar que ainda lhe era oculto, que ainda não lhe era conhecido. Zona de conforto, segundo a psicologia, diz assim, significa: a zona de conforto refere-se a uma série de pensamentos e comportamentos que não provocam nenhum tipo de medo, ansiedade ou risco. Uma pessoa que está na zona de conforto realiza apenas as coisas que trazem resultados satisfatórios, limitando-se a uma falsa sensação de segurança que impede a superação e a evolução. Quando nós pensamos que Abraão estava numa zona de conforto, nós entendemos que ele estava vivendo uma rotina confortável, ele estava vivendo um tempo em que ele não corria riscos, pelo menos não conscientemente. A vida já estava muito tranquila. Abraão já tinha 75 anos, e por que um homem à altura destes anos correria risco? Colocaria em xeque toda a estrutura que ele construiu durante a sua vida. Ele estava muito confortável, mas nós ficamos pensando, se zona de conforto é não correr risco, é se lançar numa
segurança que é improvável, porque como não correr risco nesse mundo? Mas entendemos que se ele não corre risco, então não há superação. Se não há superação, não há evolução. Se não há evolução, então ele está fadado a viver uma mesmice contínua. Deus espera que nós cresçamos, evoluamos, superemos as circunstâncias, as situações, corramos riscos necessários. Muitos riscos são desnecessários, mas a vida é feita de risco, e aquele que não se arrisca não vive. Escuta, Deus queria reintroduzir a família através de Abraão no seu plano original, porque a família saiu do projeto original de Deus. E sair da zona de conforto é deixar aquilo que está travando, está atrapalhando, está impedindo que você cumpra a vontade de Deus. Família, hoje nós estamos vivendo num mundo difícil, onde todas as coisas estão sendo construídas para desconstruir-nos, onde as facilidades chegam e estão cerceando coisas simples, coisas importantes, coisas verdadeiras da vida familiar. Cuidemos, porque por mais que nós colocamos a culpa no tempo, colocamos a culpa nas questões dessa pós-modernidade, por mais que nós enxerguemos a culpa em todas as questões que vêm nos influenciando, você que constrói a sua casa, você que constrói a sua família, a sua vida familiar é feita pelas suas escolhas. Você é aquele que vem gerenciando a sua casa, e se você tem se deixado influenciar, você precisa ser ajustado. Escuta, querido, Gênesis capítulo 12, versículo 1, lendo novamente para você. Deus vai dizer a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Não basta nos sentirmos confortáveis na família onde estamos, precisamos de fato estar no centro da vontade de Deus. Não adianta sentir que a sua família está bem, que a sua família está confortável, se você está fora do projeto de Deus, se você está longe da vontade de Deus, porque de nada adiantaria ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, parafraseando esse versículo, perder a sua família. De nada adiantaria ganharmos o mundo todo e a família ser destruída. E Deus vai nos dizendo aqui, quando analisamos a vida deste homem, ele estava confortável nos seus relacionamentos, financeiramente muito bem, mas distante da proposta divina. E Deus olha para Abraão e fala: Abraão, eu tenho uma proposta para você, mas você vai precisar sair da sua zona de conforto para atender o meu chamado. Família que me ouve hoje, você que representa a sua casa, eu quero dizer ao teu coração: se você quer de fato seguir o Senhor, você também precisa sair da sua zona de conforto, priorizar o Senhor na tua casa, priorizar o Senhor na tua vida, buscar a unção, a consagração neste Deus, fazer a vontade dEle em detrimento da tua própria vontade. Você precisa disso, ou então continuará vivendo da forma que está, porque de fato, se não sairmos de nossa zona de conforto, nunca veremos mudança. E talvez coisas pequenas ou grandes, nas quais temos tropeçado em nossa casa, ou trazido desconforto, ou trazido tristeza, continuará trazendo, porque não haverá mudança, porque nos acomodamos e nos confortamos muito bem com as questões corriqueiras. Mas são as pequenas coisas que fazem toda a diferença na vida familiar. Ninguém tropeça numa montanha, mas sim em pequenos ressaltos na estrada, em pequenas pedrinhas. E Deus te chama nesta noite
a analisar as pequenas pedras que têm sido tropeço na sua vida familiar, que têm impedido você. E quantas vezes você tem visto estas pedras, mas está tão confortável, está tudo equilibrado, para que mexer? Para que causar problema? Mas Deus te chama a sair da zona de conforto nesta noite, em nome de Jesus, porque Ele quer conduzir ou reconduzir a tua casa para o projeto original dEle. Segundo pensamento para o teu coração: a restauração do projeto de Deus para a minha família exige adoração exclusiva. Porque Abraão deveria sair do meio da sua parentela, da casa de seu pai? Por quê? Porque Deus, falando de família, por que Deus tiraria então Abraão do seio da sua família? Porque Deus, Ele está mexendo com um homem que vai ser exemplo para todas as famílias da terra, um homem que vai ser um ícone para um povo se estabelecer como povo de Deus, porque o judeu, ele é descendência de Abraão, de todos os antepassados, mas o nome que eles levam, eles carregam em si, descendência de Abraão. Abraão se tornaria um grande nome, mas para isso ele precisaria também demonstrar uma grande fé. E no contexto em que ele vivia na terra de Ur dos Caldeus, junto ao seu pai e ao seu irmão, não seria possível, e Deus sabe disso. Então Abraão foi ensinado a adorar um Deus que não era o Deus verdadeiro, e a adoração de Abraão não agradava ao Senhor. Lá no livro de Josué, capítulo 24, versículo 2 e 3, ouça o que a palavra diz: então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel, antigamente nossos pais, Terá, pai de Abrão e de Naor, habitaram da além de Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer por toda a terra de Canaã. Josué lá na frente, falando ao povo e relembrando o que Deus disse. Deus tirou Abraão do seio da sua casa, do seu pai e do seu irmão Naor, que serviam a outros deuses. Deus, Ele quer retirar a família da zona de conforto, para que você lute pela sua casa, para que você lute pela vida da sua esposa, do seu marido, pela vida dos seus filhos. Deus quer que você saia de uma adoração que não agrade o coração de Deus, que você saia de um estado de idolatria. Escuta, ninguém é obrigado a servir a Deus, mas aquele que afirma querer, Deus exige uma adoração exclusiva. Deus exige que você seja exclusivista. Deixe o Theo à vontade. A andorinha e o pardal têm liberdade de criar os seus filhotes na casa do Senhor, quanto mais o povo de Deus, amém? Escuta, a idolatria não faz parte da vontade de Deus. No projeto de Deus para a vida da família, a idolatria não está inclusa. Por isso Deus toma Abraão, que vai ser um ícone para todo o povo judeu e para todos os povos da terra, e Ele fala: olha, eu arranquei você do meio da idolatria e te mostrei o único Deus que deve servir, e que isso sirva para todos os povos observarem. Deus nos mostra que a adoração que Ele espera é exclusiva. Como família, precisamos analisar o culto que temos prestado ao Senhor, se é agradável a Deus, ou se é como
o culto de Terá, um culto que desagrada o coração de Deus, um modelo do pai de Abraão. Deus, Ele espera que saiamos de nossa zona de conforto, deixemos para trás costumes que não condizem com a palavra do Senhor nosso Deus, que confrontam a verdade divina. Precisamos então estabelecer aquilo que de fato queremos para a nossa casa, para a nossa vida. Se as lições das quais doutrinaram-nos outrora contrariam a palavra do Senhor, precisamos lutar contra essas questões. Precisamos primeiramente começar a trabalhar aqui, que eu acredito, irmãos, de verdade, que não tenha sido uma palavra fácil para Abrão, mas ele tomou postura, saiu da sua zona de conforto e fez aquilo que Deus esperava dele. E você também, família aqui representada, Deus espera que você faça a vontade dele no nome de Jesus. Eu sei que é difícil e pode ser difícil para você, mas leve a sua família, ou trabalhe para levar a sua família aos pés do verdadeiro Deus. A aliança com Abrão culminou na salvação graciosa oferecida por Deus em Jesus. Paulo e Silas vão dizer ao carcereiro, depois daquele terremoto, lá no capítulo 16 de Atos, ele vai dizer assim: eles responderam: creiam no Senhor Jesus, e você e sua família serão salvos. A promessa feita a Abrão, de salvação, de liberdade, de trazer a família ao projeto original de Deus, se cumpre na pessoa de Jesus. Hoje, Abraão não está aqui, mas há alguém que está acima de Abraão. Jesus está aqui para trazer aquilo que nós precisamos, para nos dar o entendimento que necessitamos, para nos conduzir para o lugar que precisamos ir. Está registrado em Atos também, no capítulo 4, versículo 12: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Se nós queremos sair da zona de conforto, se nós queremos ter uma adoração exclusiva hoje a Deus, o nome ao qual nós precisamos ter por alvo é Jesus. Amém? A Jesus. E um terceiro pensamento para frisar no teu coração essa palavra última, escuta: a restauração do projeto de Deus para a minha família confere bênçãos indestrutíveis. Antes de serem reconduzidos para o projeto de Deus, Abrão e sua família eram prósperos, eram ricos, mas não eram abençoados. Prosperidade, riqueza, uma família estruturada, isso nem sempre é sinônimo da mão de Deus. Deus, ele vai mostrar para nós algo muito importante aqui. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Deus vai dizer a Abrão: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Se você fizer isso, se você agir assim, se você confiar que eu tenho para você melhor do que você tem alcançado por tua própria força, se você crê, então, versículo 2: de ti farei grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e serás tu uma bênção. Verbo no futuro. Olha, farei de ti, abençoarei, engrandecerei.
Deus está dizendo aqui, ó, farei de ti uma grande nação. Ele tinha uma grande família, ele tinha muitos servos, mas Deus tinha muito além. A nossa família pode estar se dando muito bem neste mundo, mas o que Deus tem para nós como família dele não se compara. O propósito que Deus tem para nossa casa não se compara àquilo que nós podemos conquistar com a nossa força. O Senhor daria a Abraão filhos. Abraão se tornaria representante de um povo, um grande povo. Farei de ti uma grande nação. E não somente o povo judeu, mas todos os povos que declaram crer no Senhor. Deus disse a Abraão: te abençoarei. Abraão tinha tudo que alguém possa chamar de bênção hoje. Uma pessoa que tivesse os bens que Abraão tinha no dia de hoje, se consideraria afortunado, abençoado, rico. Mas Deus mostra aqui que ele não era verdadeiramente abençoado, porque ele tinha coisas, mas lhe faltava o Senhor, que é Senhor de todas as coisas. E Deus diz para você nesta noite: não deixe que no seu lar falte o principal. Não deixe que no seu lar falte o principal. Nenhum pai biológico pode dar as bênçãos compatíveis ao que o Pai Celeste proporciona a nós. Como nossa família pode garantir as mesmas bênçãos de Abraão. Como nós podemos então ser abençoados como Abraão foi? Como nós podemos receber de Deus esta palavra abençoadora, que vai engrandecer o nosso nome, que vai nos abençoar? Escuta, a nossa bênção, a bênção que foi dada a Abraão, é conferida a nós na pessoa de Jesus. Se hoje você tem Jesus, a bênção que foi dada a Abraão é repassada a você, a sua casa. Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14, escuta o que a palavra te diz no coração. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Esse texto fala que em Jesus nós pudéssemos receber a bênção que foi dada a Abraão para os gentios. Quem são os gentios? Os não judeus. Você é judeu? Não, também não sou. Somos gentios. Essa bênção é para mim, essa bênção é para você, essa bênção é para nós. A bênção dada a Abraão é nossa também, por Cristo Jesus. Por isso Jesus não pode faltar na tua casa. Escuta, Deus disse também a Abraão: e te engrandecerei o nome. Abraão precisaria sair da sua parentela, mas saindo da parentela ele perdia o seu nome. Mas Deus faz questão de trocar o nome dele, de Abrão para Abraão. Deus faz questão, e Deus diz a ele: olha, engrandecerei o teu nome, te farei conhecido. Um dos personagens mais conhecidos da Bíblia. Interessante que Abraão, ele tem o seu nome citado 273 vezes no Velho Testamento, 74 vezes no Novo Testamento. Um homem que tem o seu nome em destaque de Gênesis e Apocalipse. 347 citações do nome Abraão na Bíblia. Entre Abrão e Abraão, o mesmo homem. Mas como nós, como família do Senhor, temos o nosso nome também engrandecido.
Se essa bênção de Abraão é para você, como você tem o seu nome engrandecido? E eu digo para você, escuta isso: somos meras criaturas, feituras das mãos de Deus, mas quando recebemos Jesus, deixamos de ser criaturas e recebemos um novo nome, somos chamados agora de filhos de Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 26, a Bíblia nos diz: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Como família, nós podemos ser membros de um corpo, somos filhos de Deus e membros da família de Deus. Escuta isso também, porque éramos apenas famílias viventes, mas em Cristo somos parte da família de Deus, como Paulo vai dizer aos Efésios capítulo 2, verso 19. Portanto, vocês já não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Aleluia. Para retornarmos ao projeto original que Deus tem para a família, nós precisamos sair da zona de conforto, deixar aquilo que Deus quer que deixemos e seguir os comandos dEle, a palavra dEle, a vontade dEle. Trabalha na sua casa, dê o seu melhor, se esmere no papel que você representa, para ser o melhor e para reconduzir a sua casa aos moldes agradáveis ao nosso Deus, porque grande parte das famílias da terra estão vivendo de forma desagradável a esse Deus Todo-Poderoso. Você quer retornar ao projeto original de Deus? Então liberte-se da idolatria. Toda a idolatria que é aos olhos do Senhor abominável. E a idolatria não fala apenas de imagem de escultura, mas a idolatria fala de todo o ego que coloca o homem como centro do mundo, de toda a ambição, de toda a ganância, de tudo aquilo que o homem tem colocado como principal na vida, deixando Deus em segundo plano ou em plano algum. Devemos trabalhar para a aquisição de bens indestrutíveis como esta bênção de Abraão, que nos é dada na pessoa de Jesus, que é transmitida a nós, a nossa casa, a nossa família. Este projeto, esta aliança que Deus tem com Abraão, que Deus tem em Jesus conosco também, ela ultrapassa a nossa existência terrena e ela continua nos conduzindo a eternidade afora. Escuta o que Deus vai falar com Abraão, finalizando aqui. Gênesis capítulo 17, versículo 7. A bênção de Abraão é nossa em Cristo Jesus, então essa palavra também é para mim e para você. Gênesis 17, 7 diz assim: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, entre a tua descendência no decurso das gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Oh glória! Deus está dizendo para nós nessa noite: olha, eu não vou apenas cuidar de você como família nesse tempo, mas se você, como família que se postura diante da minha aliança, que se coloca como obediente à minha palavra, então a tua casa, a tua descendência, a continuidade, aqueles que vierem de você, dando continuidade à tua própria vida, serão abençoados, serão guardados, serão protegidos. Nós abençoamos a nossa casa quando deixamos Jesus reinar nela, porque a bênção tanto do Novo como do Velho Testamento, ela se cumpre na pessoa de Jesus. Ele é a nossa bênção, Ele é a bênção da nossa vida e Ele ministra todas essas coisas em nós, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que seja também a tua casa, que seja também os teus entes queridos, que seja a análise do teu coração acerca daquilo que você tem vivido e quem você é.
que seja a análise nesta noite do teu coração acerca de alguma zona de conforto em que você entrou e tem dificuldade de sair, mas o Senhor te diz: olha, nesta noite sai dessa terra e vem para a terra que eu te mostrarei. Sai do meio da parentela, e aqui a palavra é ampla. Você sabe qual é a roda de companhia, de relacionamento que não tem sido frutífero, abençoador para a tua casa, para a tua família, para a tua vida. Influências negativas que têm trazido mal-estar para a tua vida espiritual, você sabe. Então sai do meio dessa gente e vem para a presença do Senhor, vem para se prostrar diante desse Deus. Deixe a idolatria de lado, não se coloque como Senhor do mundo, não se coloque como centro da vida, não ache em você a única razão para você caminhar, para você fazer, mas entenda que Deus é a razão de todas as coisas, e precisa ser o prazer de agirmos de todas as formas, para glorificarmos e exaltarmos. Amém, querido? Coloca a tua vida no Senhor, porque Ele tem bênçãos verdadeiras para você, bênçãos indestrutíveis. Farei de você um grande nome, filho de Deus, família de Deus. Te engrandecerei, te abençoarei. Todas essas promessas são suas. Mas como Deus disse a Abraão, Ele fala com você também: sê tu uma bênção, seja bênção, para que a bênção do Senhor também venha sobre ti. Amém? Glória a Deus. Fecha os teus olhos, coloca a tua vida no altar, coloca a tua família diante de Deus, deixa o Senhor agir. Se tem questões a colocar diante dele, pedindo perdão, se a palavra tocou em alguma área da sua vida que precisa de ajuste, coloca diante dele. Se você quer se consagrar e declarar: eu preciso ser melhor na minha casa, eu preciso, Pai, que me ajude para que eu me policie contra essa e essa questão que eu ando fazendo, ou que eu tenho hábito, mas que tem trazido desconforto, que tem trazido aborrecimento, que tem gerado conflito. Pai, aquela questão que eu tenho pecado na minha família, eu sei disso, a minha omissão, o meu cansaço que muitas vezes é prioritário para mim, mas eu não tenho tempo para aqueles que estão talvez aguardando e desejando um pouquinho de mim, depois de um dia cansativo de trabalho. Deus, me ajude a priorizar a minha família, a colocar como prioritário o meu lar, em detrimento a todos que estão lá fora. Fale com Deus, peça a Deus que te ajude a dar menos importância aos seus amigos nas redes sociais e mais importância às pessoas reais que residem com você no seu lar. Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Santo, nós nos derramamos na Tua presença, nós queremos pedir-te perdão naquilo que temos falhado, nós queremos, ó Deus, reparar a nossa vida familiar e permitir que sejamos reconduzidos, Pai, restaurados ao projeto inicial. Quando o Senhor desejou que a família, a começar da primeira lá em Adão, tivesse íntima comunhão com o Senhor, que pudesse caminhar com o Senhor, que pudesse conversar com o Senhor todos os dias. A família de hoje está tão distante disso, Pai. Tantas outras coisas ocupou o tempo que precisava ser dedicado a Ti. Ó Deus,
Tantas outras coisas foram colocadas como prioridade, acima da esposa, acima do esposo, acima dos filhos. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos ajude em Jesus a restaurar aquele projeto original e a receber de Abraão também as mesmas bênçãos, e ter também a mesma disponibilidade que Abraão teve em deixar todas as coisas para trás e começar uma nova história com o Senhor. Que nós deixemos todas as coisas que nos impedem de ser uma família abençoada e partamos rumo à vontade do Senhor, a terra maravilhosa que o Senhor nos mostrará. No nome de Jesus, Pai, consagra esta vida, consagra esta família, abençoa este teu servo, esta tua serva, esse marido, esta mulher, esta esposa, este filho, esta filha, este irmão. Abençoa, Pai, que ele consiga força no teu Espírito Santo e que ele possa dizer a partir desta noite, Pai, no Senhor, ele pode todas as coisas, porque ele tem uma fonte de força, ele tem quem o fortaleça, que é Ti, Deus Todo-Poderoso. Ajuda esta tua filha, levanta, ó Pai, o ânimo, a autoestima. Deus, repara as questões conflituosas dos lares, fortalece as famílias, para que tenhamos uma sociedade mais fortalecida, um país mais justo, mais abençoador. Em Cristo Jesus nós te pedimos esta bênção, hoje e em todo o tempo, em Cristo nosso Senhor. Amém. Amém.